6h12 em Manaus. Vamos voltar falando da 35ª fase da Operação Lava Jato. Policiais federais estão nas ruas para cumprir mandados da 35ª fase da Operação Lava Jato na manhã de hoje. Como o Jornal da Manhã já vem divulgando há algum tempo. Foram expedidos 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 15 de condução coercitiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A ação foi batizada de Omertá. O que seria a Omertá? Significa lei do silêncio, Paulo. O ex-ministro Antônio Palocci, que foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, ministro da Casa da Fazenda no governo Lula, foi preso. As suspeitas sobre Palocci surgiram na delação de outro acusado na Lava Jato, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele disse que em 2010 Alberto Youssef lhe pediu 2 milhões de reais da conta de propinas do PP para a campanha presidencial da presidente Dilma Rousseff. O pedido teria sido feito por encomenda de Palocci. Segundo a Polícia Federal, a atual fase investiga indícios de uma relação criminosa entre um ex-ministro com o comando da principal empreiteira do país. O investigado principal atuou diretamente como intermediário do grupo político do qual faz parte perante o grupo Odebrecht. Já são 2 ministros agora. Daqui a pouco, mais detalhes. A Secretaria de Estado da Saúde realiza nesta semana as atividades de encerramento da programação da campanha Setembro Verde, alusiva ao dia de doação de órgãos. A campanha teve início no dia 2 e será encerrada na próxima sexta-feira, dia 30. O dia de doação de órgãos é dia 27 de setembro. E hoje, na terça-feira, será realizado o dia D de doação de órgãos e tecidos com palestras e distribuição de material educativo na Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas e Faculdade Estácio. Na quarta-feira, dia 28, serão realizadas atividades de sensibilização dos profissionais da área de saúde que atuam nos pronto-socorros 28 de agosto e Platão Araújo, Fundação Hospital Adriano Jorge, Hospital do Coração Francisca Mendes e Hospital Universitário Getúlio Vargas. Com recursos de 15,9 milhões, o custo da eleição para cada eleitor no Amazonas é de aproximadamente R$6,80 para o Tribunal Regional Eleitoral. O valor já leva em conta um eventual segundo turno em Manaus, única cidade do estado onde pode haver a disputa em segundo turno no Amazonas. Em todo o estado há 2.320.326 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de outubro. De acordo com o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, o tribunal recebeu um reforço de 2,1 milhões de reais para pagamento de diária de policiais militares que irão atuar em municípios do interior do estado para reforçar a segurança no dia do pleito, além dos 13,8 milhões de reais já disponíveis para a eleição. A equipe de jornalismo da Rádio Difusora do Amazonas é alvo de ameaças. As radialistas e jornalistas Larissa Barieiro e Thaís Gama foram intimidadas e ameaçadas enquanto acompanhavam mais uma edição da fiscalização da Comissão da Propaganda do TRE no último sábado. Na ocasião, cabos eleitorais do candidato a vereador pelo PMDB, Dallas Filho, questionaram o registro das fotos que elas faziam e por qual motivo faziam, uma vez que, segundo eles, estava tudo regular na propaganda deles. Não satisfeitos com a resposta das jornalistas, um deles, não identificado até o presente momento, parou para tirar fotos delas e dizer que era para saber quem era quem. Em seguida, outro cabo eleitoral foi até o carro da reportagem, fez fotos e se dizia advogado, alegando que não ficaria assim e que elas estavam invadindo a privacidade deles. A grande questão é que Larissa e Thaís acompanhavam a fiscalização, acompanhadas e autorizadas como qualquer veículo de comunicação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pelo 6º sábado consecutivo. E isso aconteceu na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte, e no momento do ocorrido, a propaganda do candidato a vereador Dallas Filho infringia as leis de propaganda, como carro de som sem documentação ambiental, adesivagem incorreta e com bandeiras anexadas ao veículo, conforme relato dos próprios fiscais que notificaram os cabos eleitorais. É lamentável que a liberdade de expressão tenha sido alvo de ameaça, uma vez que as duas profissionais faziam trabalhos delas enquanto jornalistas. A nossa função aqui é acompanhar e divulgar os fatos sem fazer juízo de valor. O Sindicato dos Radialistas de Manaus se solidarizou com as duas profissionais, ao mesmo tempo em que repudiou essa tentativa de amordaçar a imprensa que é livre no país.
Polícia. 4 pessoas de uma mesma família de Manaus morreram em acidente de carro em Tocantins na tarde do último sábado. Uma das vítimas, Raimundo José Lima da Silva, estava desempregado e tinha ido ao estado. Segundo informações da esposa, a professora Monique Souza, prestar um concurso público no município de Colmeia. A mãe, o pai e a avó de Monique, que moravam em Palmas, no Tocantins, também morreram no acidente. Conforme a professora, o acidente ocorreu faltando 20 minutos para que a família chegasse ao destino. Após a colisão com um caminhão no quilômetro 115 da rodovia estadual TO 336, os passageiros do veículo de modelo Fiat Uno, o pai de Monique, José Raimundo Eleutério da Silva, de 52 anos, a mãe Raimundo Nonata de Souza da Silva, de 51, e a avó Raimundo Eleutério da Silva, de 78, morreram na hora. Segundo a professora, somente o marido chegou com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Agora 6h20 em Manaus. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite. Madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar, Paulo Guerra, dizendo que a noite de ontem, os policiais da Rocan da viatura 9341 prenderam 3 bandidos que estavam assaltando o ônibus da linha 450 da empresa Açaí. Paulo Guerra, os bandidos entraram no ônibus, anunciaram um assalto armados com revólveres e ameaçavam os passageiros. Depois de levarem todos os pertences, eles fugiram em direção ao conjunto Mundo Novo. Na hora, passava uma viatura da Rocan no local, a viatura 9341. Os passageiros fizeram o comunicado aos policiais, que fizeram um cerco e prenderam os 3. 2 deles maiores e 1 menor de idade. Foi uma grande ação da Rocan, prendendo esse trio de bandidos que estavam assaltando o coletivo à noite de ontem. Os presos os bandidos são Luan Davi Barreto, 22 anos, e um menor de 15 anos, além do Elias Palmeira Cardoso, de 19 anos de idade, presos ontem pelos policiais da Rocan. Roubalheira em Iranduba. Até então, nenhuma novidade. Roubo em Iranduba, ladruagem, nenhuma novidade. Só que dessa vez, o alvo foi o cemitério da cidade. Objetos de mármore, metal e etc. são levados por bandidos que se aproveitam da ausência de policiamento e de segurança no local. Até uma bicicleta foi roubada lá dentro do cemitério. Vale ressaltar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que a bicicleta pertencia a um coveiro, já que morto não pedala, né? Os moradores lá de Iranduba pedem providência das autoridades. Paulo Guerra, cruz, qualquer coisa de mármore, um jazigo todo revertido que foi feito para o marido de uma das pessoas que reclamaram. Ela disse: Pellegrino, fiz tão bonito a sepultura do falecido, colocou o mármore, colocou o bronze, colocou tudo, até que os bandidos levaram tudo. A viúva estava inconformada. É bom dizer que a viúva já superou a perda do marido, já que ela estava abraçada com um belo rapaz. Muito bem, Paulo Guerra, falando ainda lá no município de Iranduba, o seu Honorato, que é um macumbeiro de primeira, agora tem aí o banho de espanta-chifre. Gente de todos os lugares do Brasil estão procurando pelo banho do seu Honorato, ele que mora lá no Lago do Limão. Pronto Socorro João Lúcio, o pronto socorro da zona leste da cidade, recebeu durante a noite e madrugada 2 pessoas vítimas de agressão física, uma pessoa ferida a bala, uma outra pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. No pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado na zona leste da cidade, movimentação das mais tranquilas.
3 atendimentos, tão somente 1 por agressão física e 2 por acidente de trânsito. Essa tranquilidade na cidade, sem dúvida nenhuma, Paulo, dá-se devido ao grande número de blitz, de operação realizada em toda a cidade, principalmente na zona leste da cidade. Vinha eu ontem por volta de 20h30, né, vindo de Iranduba, passando por toda a cidade, somente por onde passei. Notei 5 blitz, tinha blitz em tudo quanto era lugar, Paulo, feita pela Secretaria de Segurança ao comando do doutor Sérgio Fontes. Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, com 3 atendimentos por violência. 1 por agressão física, 1 por arma branca, outro por arma de fogo. Assim foi o plantão no 28 de agosto. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um rapaz de 16 anos foi assassinado no bairro de São José. Ele foi pipinado a facadas. O assassino, também menor de idade, fugiu do local. E a vítima ficou agonizando, vítima de várias facadas pelo corpo. Peçadadas pelo corpo. Um rapaz de 21 anos morreu ticado no teçado. Um 128 amoladíssimo. Foram várias teçadadas no rapaz que tinha aproximadamente 25 anos. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que a vítima morreu de graça. Ele não tinha nenhuma ligação com tráfico de drogas ou nenhum tipo de crime, né, Paulo? Ele estava apenas ao lado de um rapaz do mal, o rapaz que era o alvo dessa agressão. Fugiu e deixou lá o seu coleguinha que não tinha nada a ver com isso, que morreu ateçadado. Tá aí, quando sua mãe diz e sua vovó diz, não te mete com uma companhia, é isso aí, gente, acaba em morte. Um homem morreu por agressão física e foi no bairro Puraquequara. Um homem estava na companhia de sua esposa, na companhia de sua família, na comunidade de Bela Vista, lá no Puraquequara, quando 2 homens entraram na casa, começaram a espancá-lo, levaram-o por um matagal e o mataram a murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. O crime tem as características de um acerto de contas. Um empresário foi assassinado no bairro Tarumã. Um empresário foi assassinado a tiros. Homens que chegaram em uma picape na empresa do homem entraram na empresa e mataram a vítima lá dentro mesmo e fugiram em uma S10. Descartada a possibilidade de latrocínio, porque os bandidos entraram, não roubaram nada, foram tão somente para matar o empresário que acabou morrendo na hora. Mais um maconheiro morre na cidade. Na realidade, uma maconheira, ela fumou, ela cheirou cocaína, ela se esfregou, ela comeu e acabou morrendo. Ela tinha 25 anos de idade e morreu de tanto usar droga. Foi à tarde de ontem, naquela hora quando o Mengão estava ganhando o seu jogo de virada e está rumo ao hepta. 40 milhões de brasileiros estavam sentindo o cheirinho do hepta. Nesse mesmo momento, essa mulher estava sentindo, era o cheirinho da cocaína mesmo, e acabou morrendo por overdose. É melhor sentir o cheirinho do hepta do que o cheirinho da droga. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
lamentável. No último dia 3 de agosto, o cabo PM, o cabo da Polícia Militar, Dilson Jesus Carvalho Campos, de 44 anos, caiu de uma árvore, caiu de um jambeiro. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro João Lúcio com muitos ferimentos pelo corpo. E, infelizmente, a madrugada de hoje, o cabo Dilson Jesus Carvalho Campos, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos. Nós lamentamos aí profundamente essa baixa na briosa Polícia Militar de um cabo que caiu da árvore, estava internado e acabou morrendo. Outra vítima de overdose, um garoto de 13 anos de idade, dava entrada no SPA do Galileia. Ele estava noiado, ele estava completamente alucinado, consumido pela droga e infelizmente acabou morrendo aí por parada cardíaca. De tudo foi feito para salvar a vida desse rapaz lá no SPA do Galileia, mas ele acabou morrendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 37 exames de corpo de delito. Foi tranquila a noite no IML. Os comandados do doutor Jefferson Mendes tiveram pouco que fazer. Tranquilidade no IML. A pedra não bombou. Os exames também não bombaram. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Semanas depois de anunciar que tirará um ano sabático na próxima temporada da Fórmula 1, Jenson Button vai se tornar nesse final de semana apenas o terceiro piloto da história a chegar na marca de 300 largadas na carreira. E caso o plano de voltar ao grid em 2018 se concretize, pode estar a caminho de quebrar o recorde de Rubens Barrichello de 323 grandes prêmios disputados. O técnico Tite confirmou ontem que o lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, serão cortados da seleção brasileira que disputará os jogos contra a Bolívia em 6 de outubro na Arena das Dunas e com a Venezuela no dia 11 em Mérida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Os substitutos dos jogadores que sofreram contusão serão anunciados nesta segunda-feira. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro 1, Flamengo 2. Corinthians 0, Fluminense 1. Atlético Mineiro 3, Internacional 1. Grêmio 1, Chapecoense 0. Vitória 2, São Paulo 0. O Atlético do Paraná goleou a Ponte Preta 3-0. Um jogo isolado hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas jogam Paysandu e Bragantino. Últimas notícias. A Secretaria do Tesouro divulga hoje relatório mensal da dívida pública referente a julho. A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, subiu 2,77% em junho para 2,95 trilhões de reais. A Receita Federal prepara um estudo que servirá de base para o primeiro pacote tributário do governo Temer. Estão sob avaliação cerca de 300 incentivos fiscais em vigor atualmente que, caso sejam cancelados ou modificados, podem gerar cerca de 15 bilhões de reais para os cofres públicos a partir de 2017, segundo estimativas iniciais. Herdada dos governos Lula e Dilma, boa parte desses benefícios já era questionada pelos técnicos do fisco e agora entra na mira do Ministério da Fazenda, que pretende criar uma força-tarefa com os diversos ministérios para calcular a efetividade desses programas. Dentre eles estão as desonerações sobre a folha de pagamento, a lei de informática, o Inovar Alto, os descontos de IPI para fabricantes de eletrodomésticos, bebidas, bicicletas, motocicletas, eletroeletrônicos, entre outros. Também estão na mesa discussões sobre o PIS e o COFINS. O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a $46,32, alta de 0,93% frente ao fechamento da última sexta-feira. Uma pista do aeroporto de Brasília ficou parcialmente interditada entre as 17 horas e 54 minutos e as 19h23 deste domingo, após o pneu de uma aeronave da Força Aérea Brasileira estourar. Segundo a FAB, nenhum dos 3 tripulantes que estavam a bordo se feriu. Equipes do aeroporto tiveram que rebocar o avião. Em consequência, 39 voos atrasaram mais de 15 minutos. Ao todo, 29 pousos e 10 decolagens foram afetados. É a segunda vez que um avião da FAB tem um pneu estourado em 4 dias.
O Papa Francisco convidou líderes judeus para comemorar o Ano Novo Judaico e falar de diálogo entre religiões nesta segunda-feira. No Brasil foram Sheila Safra, viúva do banqueiro Moisés Safra e tesoureira do Congresso Judaico Mundial, e Jack Terpins, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano. Os bairros rebeldes da cidade síria de Alepo, onde o atendimento médico e os alimentos são cada vez mais escassos, voltaram a ser bombardeados nesta segunda-feira. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que o balanço de mortos subiu a 128 desde quinta-feira à noite, quando o exército sírio anunciou uma ofensiva mais intensa para reconquistar a totalidade de Alepo. As vítimas fatais são, em sua maioria, civis. As autoridades de Charlotte, nos Estados Unidos, suspenderam neste domingo o toque de recolher decretado nas últimas noites devido às violentas manifestações na cidade da Carolina do Norte por causa da morte de um homem afro-americano após a ação da polícia local. Os trabalhadores da Hyundai Motors na Coreia do Sul começaram nesta segunda-feira uma greve total, a primeira deste tipo desde 2004, que obrigou a montadora a parar a linha de produção do maior fabricante de automóveis do país asiático. A pronúncia exata da Hyundai é Hyundai. FARC e o governo da Colômbia assinam hoje o acordo de paz no país em solenidade em Cartagena, que contará com o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o chefe das FARC, Rodrigo Londonio Echeverri, o Timochenko. A pronúncia correta é Cartagena. O acordo deverá ser referendado pelos colombianos em plebiscito marcado para 2 de outubro. Pesquisas projetam a vitória do sim. 8 aviões militares chineses voaram perto da ilha de Okinawa, no sul do Japão, em uma manobra sem precedentes que obrigou as forças da autodefesa a posicionar suas próprias aeronaves em alerta. Pelo menos 2 dos aviões chineses que passaram pela região eram caças de combate, segundo informou hoje e confirmou a agência F, o Ministério da Defesa japonês. Os aparelhos chineses atravessaram na véspera o estreito de Miyako, situado entre a ilha homônima e a de Okinawa, no mar da China Oriental, palco de uma tensa disputa territorial entre Tóquio e Pequim por conta das ilhas Senkaku. O prazo da prisão temporária dos 7 presos da 34ª fase da Operação Lava Jato vence nesta segunda-feira. Eles estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde quinta-feira, quando a atual fase batizada de Arquivo 10 foi deflagrada. Os presos são Júlio César Oliveira Silva, Rubem Costa Val, Luiz Eduardo Neto Tachar, Danilo Batista, Francisco Corrales Quindelan, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro e Luiz Cláudio Machado Ribeiro. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso na 35ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje em São Paulo. Ao todo foram expedidos 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 15 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Antônio Palocci foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ministro da Fazenda no governo Lula. A ação foi batizada de Omertá. A Justiça Eleitoral já recebeu 32.070 denúncias de propaganda eleitoral irregular pelo aplicativo Pardal. As denúncias se referem tanto a materiais vinculados nas ruas como na internet e em veículos de comunicação. O aplicativo foi lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no dia 18 de agosto, logo após o início da campanha para as eleições de 2016. Após vários adiamentos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou esta terça-feira o julgamento da denúncia contra a senadora Gleice Hoffmann, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler. Se a maioria dos 5 ministros que integram a turma aceitar a denúncia, os investigados passarão à condição de réus em uma ação penal. Os principais jornais do país e suas matérias de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O Ocidente acusa a Rússia de ajudar a promover barbárie na Síria. A Folha de São Paulo. A Ação ataca a gestão Temer e critica a exclusão de educação física. O Estado de São Paulo. Esta semana vai ter mais, diz ministro da Justiça, sobre a Operação Lava Jato. Ele falou ontem à noite e já previa a operação da manhã de hoje da Polícia Federal.
O Correio Brasiliense. Guerra dos postos derruba preços da gasolina no Distrito Federal. O Valor Econômico. STF autoriza investigar citação a Temer na Lava Jato. Estado de Minas. Soldado da PM é morto a tiros na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Voluntários constroem poços artesianos e levam água ao sertão. O Diário do Nordeste. Grupo é detido ao tentar fraudar concurso da Polícia Militar. O 0 Hora de Porto Alegre. Justiça Eleitoral faz buscas em comitês de campanha de Bete Colombo em Canoas. O Brasil Econômico. Escola do Exército abre primeira turma de cadetes mulheres. Edições impressas locais. A crítica. Debate teve até anúncio de prisão. Agora. Em briga de galeras, homem assassinado com terça dadas. O Em Tempo. Sobram farpas, faltam propostas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini, operação de rádio Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição acontece amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, a grife dos comunicadores, Valde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h48 em Manaus.